mais de 30 anos, foi lançado o livro Proclamadores do Reino de Deus. Esse foi o primeiro livro em português a falar sobre a história da organização Testemunhas de Jeová. Houve outrora um livro chamado As Testemunhas de Jeová no Propósito Divino, em 1959, que não foi traduzido para o português. Por isso o livro Proclamadores era tão esperado. Infelizmente tem muita gente hoje que nem leu o Proclamadores. Mas o livro Proclamadores também não é um livro aberto para contar detalhes sobre tudo da organização. Afinal, quem escreveu o livro Proclamadores? Quem o pesquisou? Bem, descobrimos que Barbara Anderson foi uma mulher muito importante em divulgar a verdade sobre as Testemunhas de Jeová. Na década de 90, ela era repórter para várias reportagens da Despertai e também chegou a posar com seu marido para a capa de algumas revistas. Ela foi escolhida por Carl Adams, um dos irmãos mais importantes da sede das Testemunhas de Jeová nos anos 90, para fazer uma investigação, uma pesquisa profunda sobre a história das Testemunhas de Jeová, a fim de ser escrito o livro Proclamadores. E ela pesquisou muito e descobriu coisas incríveis. Porém, nem tudo aquilo que ela pesquisou foi colocado no livro Proclamadores. E ela nos conta isso no site que ela tem, chamado watchtower.documents. É muito importante você conhecer esse site. Essa irmã, Barbara Anderson, nos fala justamente sobre essa questão do alcoolismo, que não foi mencionada no livro Proclamadores, não foi citado sobre as desavenças tão grandes que teve naquele período entre Rutherford, Olin Moyle e Walter Salter. Ela diz o seguinte a respeito de Olin Moyle. No seu site, watchtower.documents, ela fala que ao conversar com dois irmãos na época, porque sabiam que ela estava pesquisando para o novo livro, eles ficaram surpresos daqueles acontecimentos que marcaram tantos irmãos antigos na época não serem citados no novo livro. Ela diz o seguinte: por mais importante que o julgamento de Olin Moyle tenha sido na história das Testemunhas de Jeová, e por que ele não foi incluído no livro de história das Testemunhas de Jeová, não sei responder. Depois que saí de Betel, dois proeminentes anciãos Testemunhas de Jeová e suas esposas me fizeram a mesma pergunta em 1994, quando visitei Burbank, Califórnia. Foi meu trabalho como principal pesquisadora do livro de história que os fascinou e a razão pela qual aceitaram o convite para jantar dos meus anfitriões. George Kelly, uma testemunha de Jeová de longa data que conheci naquela noite, havia sido secretário pessoal em Betel do conhecido advogado testemunha de Jeová Hayden Covington. Em 138 dos casos apresentados à Suprema Corte dos Estados Unidos, em nome das Testemunhas de Jeová, Covington atuou como advogado em 111 deles. Olin Moyle foi advogado da Sociedade Torre de Vigia de 1935 até que Rutherford o destituiu em 1939. Seu substituto foi Covington, que assumiu como advogado representando a sociedade no processo de 1940 sobre a saudação obrigatória à bandeira em escolas públicas, Distrito Escolar de Minersville versus Go Bites. O outro homem que acompanhou Kelly à casa do presbítero proeminente de Burbank, Califórnia, onde eu estava hospedado, era Lyle Rush, o antigo representante especial da Sociedade Torre de Vigia nos Estados Unidos, que iniciou seu ministério de tempo integral em junho de 1935, quando entrou para Betel. Ambos os homens declararam seu espanto e descontentamento pelo fato de julgamento de Moyle não ter sido mencionado no livro de história de 1993. Antes e durante o período do julgamento de Moyle, Kelly e Rush eram intimamente associados à Sociedade Torre de Vigia. Eles me disseram que estavam curiosos para ver como o autor do livro de história apresentaria esse episódio tão flagrante
em que líderes da Torre de Vigia, especificamente Rutherford, difamaram seu próprio advogado interno das Testemunhas de Jeová na revista A Sentinela. Bem, então vocês compreenderam por que esses irmãos antigos não conseguiam entender por que essa história que chocou as Testemunhas de Jeová da época não estava incluída no livro Proclamadores. Arthur Worsley, mencionado por Barbara Anderson, quando esses irmãos perguntaram para ela por que o caso de Moyle e Salter não estavam no livro Proclamadores. Ela continua no seu site. De acordo com a transcrição do julgamento, os problemas de Moyle começaram depois que ele escreveu uma carta pessoal a Rutherford, na qual expressava sua aversão ao consumo excessivo de álcool e ao comportamento extremamente abusivo de Rutherford em relação aos outros. Comportamento que ele observava pessoalmente e sobre o qual ouvia reclamações. Notem, e Arthur Worsley, um antigo funcionário de Bethel, bem conhecido de Kelly e Rush, foi uma das pessoas que se queixou a Moyle sobre as indignidades que Rutherford lhe impôs. Rutherford ficou tão indignado com as críticas de Moyle que o expulsou e sua esposa também de Bethel e colocou seus pertences pessoais na calçada. Moyle ficou chocado com o tratamento, mas os fatos mostram que ele não retaliou de forma alguma. Não contentes em expulsar Moyle de Bethel, Rutherford e seus associados difamaram cruelmente o caráter do homem na revista Sentinela, levando Moyle a apresentar uma queixa por difamação contra todos os responsáveis. Mencionei o nome de Arthur Worsley para Kelly e Rush. Discutimos a participação de Arthur no julgamento de Moyle e ambos concordaram que Arthur havia testemunhado falsamente durante o interrogatório. Contei a eles que, depois de ler a transcrição de Moyle, conversei com Arthur, um bom amigo, sobre seu depoimento para a defesa da Torre de Vigia. Olan Moyle alegou que certa manhã, no refeitório de Bethel, Arthur havia sido denunciado publicamente, injustificadamente e sem causa, por Rutherford. Arthur reclamou com Moyle de como o incidente havia sido humilhante. No entanto, no tribunal, Arthur disse que achava que Rutherford tinha justificativa para denunciá-lo por suas ações. Ele disse que a repreensão não foi inapropriada e, para espanto de Moyle, Arthur disse que não reclamou com ninguém. No entanto, Arthur nos contou sobre o incidente na sala de jantar e condenou Rutherford por humilhá-lo. Também discutimos por que ele testemunhou, sob juramento, que nunca ouviu nenhuma linguagem obscena à mesa de Bethel, ou porque negou que bebidas alcoólicas fossem glorificadas à mesa, quando, na verdade, nos disse o contrário. Visivelmente chateado, Arthur respondeu com tristeza que Rutherford o teria demitido de Bethel se seu depoimento tivesse corroborado as alegações de Moyle. E como não tinha para onde ir, mentiu para o tribunal. Seja como for, após ouvir extensos depoimentos, o tribunal decidiu que Rutherford e outros funcionários da Torre de Vigia eram culpados de difamação. Arthur nos contou que os funcionários da Torre de Vigia ficaram tão furiosos com Moyle que lhe pagaram a indenização de $30.000 em moedas de prata, rotulando-o assim de Judas. Ao ignorar a história de Moyle, a Torre de Vigia omitiu um episódio particularmente ofensivo e desagradável que não poderia ser encoberto. Um episódio que mancharia a imagem bastante imaculada da organização que o livro de histórias se esforçava para projetar. Em termos inequívocos, essas testemunhas de Jeová deixaram claro naquela noite seu descontentamento com a omissão do processo de Moyle e também com o óbvio revisionismo histórico dos líderes da Torre de Vigia em apresentar, em sua maior parte, uma história imaculada e isenta de falhas, e não, como sugere o prefácio, uma história verdadeiramente objetiva e sincera.